Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Como que está a vossa família? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a igreja de Tiatira, que está em Apocalipse capítulo 2, versículos 18 a 29, dando continuidade ao nosso estudo da escola dominical. E sempre lembrando, irmãos, que eu nunca estou fazendo as colocações aqui me referindo apenas a uma igreja, ou seja, até a igreja local, mas estou falando da igreja vendo com um aspecto geral, tá? E tudo é baseado num estudo. Então vamos ao Apocalipse capítulo 2, versículos 18 a 29. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhes um tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a ponho de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Mostrarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira: há tantos quantos não têm essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu receberei de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ou diz às igrejas. O tema que eu quero qualificar para o estudo desta manhã é uma igreja debaixo do olhar investigador de Cristo. Vamos entender um pouco Tiatira, vamos entender um pouco sobre o que é o centro econômico, o que é Tiatira. A maior das cartas é dirigida, e menos importante, das 7 igrejas. Tiatira não era um centro político, né? E nem religioso. Sua importância era apenas comercial, e ela ficava no caminho por onde viajava o correio imperial. E por este caminho se transportava todo o intercâmbio comercial entre a Europa e a Ásia. Tiatira era a sede de vários grêmios de comércio importantes: lã, couro, linho, bronze, tintureiros, alfaiates, vendedores de púrpura. Uma dessas corporações vendiam vestimentas de púrpura, e provável que Lídia era uma representante dessa corporação em Filipos, conforme está lá em Atos 16:14. Estes grêmios tinham fins tanto de mútua proteção e benefício como de tipo social e recreativo. Seria quase impossível ser comerciante em Tiatira sem fazer parte desses grêmios. Não participar era uma espécie de suicídio comercial. Era perder as esperanças de prosperidade. Cada grêmio tinha sua divindade titular. Nessas reuniões haviam sempre banquetes com comidas sacrificadas aos ídolos e acabavam depois em festas cheias de licenciosidade. Os cristãos que deviam fazer parte nessas circunstâncias, transigir ou progredir, manter consciência pura ou entrar no esquema para não perder dinheiro. Era bem confuso, bem complicado ser um cristão aqui em Tiatira. Ser santo ou ser esperto? Qual a posição do cristão? Se sai do grêmio, perde sua posição e reputação, lucro financeiro. Se permanece nessas festas, nega Jesus. Nessa situação, Jezabel fingiu saber a solução. Disse ela: para vencer a Satanás é preciso conhecer as coisas profundas de Satanás.
Não se pode vencer o pecado sem conhecer profundamente o pecado pela experiência, uma ideia maligna de Jezabel. É dentro dessa cultura que está a igreja de Tiatira. Era uma igreja forte, crescente. Aos olhos de qualquer observador, parecia ser uma igreja vibrante, amorosa, cheia de muitas pessoas. Mas vamos observar como Jesus vê essa igreja. No primeiro ponto aqui, nós vamos ver uma igreja dinâmica e sob a apreciação de Jesus, versículos 18 e 19. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança, e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Jesus se apresenta como aquele que conhece profundamente a sua igreja. Ele fala isso no versículo 18, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chamas de fogo. E depois ele repete isso no versículo 23 de uma outra maneira. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Ele não apenas está no meio da sua igreja, não está no meio dos candeeiros. Ele também anda no meio dos candeeiros, como está em 2:1. Ele conhece as obras da igreja, como 2:19, as tribulações da igreja, como 2:9, bem como o lugar em que a igreja está, 2:13. Seus olhos são chamas como de fogo. Ele vê tudo, ele conhece tudo, ele sonda a todos e nada escapa do conhecimento de Deus. Ele conhece as obras da igreja, ele conhece também as intenções da igreja. Cristo se apresenta assim porque muitas práticas vis estavam sendo toleradas secretamente dentro da igreja. Mas ninguém pode se esconder do olhar penetrante e onipresente e onisciente de Jesus. Pedro não pôde apagar da sua memória o olhar penetrante de Jesus. Ele esquadrinha o coração, os pensamentos. E no dia do juízo, ele vai julgar o segredo dos corações, ou seja, do coração do homem. No segundo ponto aqui, nós vemos Jesus se apresenta como aquele que distingue dentro da igreja as pessoas que são fiéis e as infiéis. No versículo 24, você vê isso. Digo todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, e tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Na mesma comunidade, havia 3 grupos de pessoas. Os que eram fiéis, que está lá em 2:24, os que estavam tolerando o pecado, que está em 2:20, e os que estavam vivendo em pecado, que é o capítulo 2, versículos 20 a 22. A igreja está bem, está em perigo e está mal. E Jesus sabe distinguir uns dos outros. Numa mesma igreja, há gente salva e gente perdida, há joio, há trigo. Jesus se apresenta como aquele que reconhece e elogia as marcas positivas da igreja de Tiatira. A igreja era uma igreja operosa. Sim, havia trabalho, labor, agência, uma agenda cheia, uma igreja operante. A igreja era marcada por amor. Sim, a igreja possuía a maior das virtudes, o amor. O que faltava em Éfase, havia em Tiatira. A igreja era marcada por fé, confiança em Deus. A igreja era marcada pela perseverança ou paciência triunfadora. A igreja passava pelas provas, mas passava com firmeza. A igreja estava em franco progresso espiritual. As últimas obras da igreja eram mais numerosas que as primeiras. Essas marcas eram do remanescente fiel e não da totalidade dos membros. O segundo ponto, eu quero destacar: uma igreja tolerante ao pecado sobre a reprovação de Jesus. Versículo 20 foi bem enfático. Tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa. Não somente ensine, mas ainda seduze os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Antes de Jesus reprovar a falsa profetisa, Jesus reprova a igreja. Tiatira estava crescendo, como nós vemos em 2:19. Por isso, Satanás procura corromper o seu interior em vez de atacá-la de fora para dentro. Jesus reprova a igreja por ser tolerante com falso ensino e com falsa moralidade, enquanto Éfeso não podia suportar os homens maus e os falsos ensinos. Tiatira tolerava uma falsa profetisa chamada Jezabel. Essa falsa profetisa, que é um nome bem conhecido por nós, estava exercendo uma influência tão nefasta na igreja
como Jezabel tinha exercido em Israel. O nome de Jezabel, apesar de significar puro, mas a sua vida e conduta negavam o seu nome. Jezabel foi aquela que introduziu em Israel o culto pagão a Baal e misturou religião com prostituição. Ela não só perseguiu os profetas de Deus, mas também promoveu o paganismo. A segunda Jezabel estava induzindo os servos de Deus ao pecado e pregava os pecados da carne, que podiam ser livremente tolerados. A liberdade que ela pregava era uma verdadeira escravidão. A tolerância da igreja com o falso ensino provoca a ira de Jesus. A igreja abriu as portas para essa mulher. Ela subiu ao púlpito da igreja, ela exercia a docência na igreja, ela induzia os crentes ao pecado. A igreja não tinha pulso para desmascará-la e enfrentá-la. Naquele bonito campo, permite-se que uma planta venenosa viceje. Naquele corpo saudável, um câncer maligno começou a formar-se. O inimigo está encontrando guarida no meio da igreja. Havia transigência moral dentro da igreja. Aqui não é um lobo que veio de fora, mas o lobo que estava dentro, enrustido dentro da igreja. Jesus demonstra o seu zelo pela igreja e denuncia a falsa doutrina e a falsa moralidade, ainda no versículo 20. A falsa doutrina, Jezabel estava ensinando à igreja que a maneira de vencer o pecado era conhecer as coisas profundas de Satanás, 2:23. Ela ensinava que os crentes não podiam cometer suicídio comercial. Eles deviam participar dos banquetes, dos grêmios, comer a carne sacrificada aos ídolos, bem como das festas imorais. E ela ensinava que os crentes deviam defender seus interesses materiais a todo custo. Prejuízo financeiro para ela era mais perigoso que o pecado. Amava mais o dinheiro do que a Jesus. Mas as exigências materiais que as exigências de Deus. O ensino dela era que não há mérito em vencer um pecado sem antes experimentá-lo. O argumento dela é que para vencer Satanás é preciso conhecê-lo e que o pecado jamais seria vencido menos que você tenha conhecido tudo por meio da experiência. Mas a Bíblia diz que não podemos viver no pecado nós, o que para ele já morremos. Romanos 6, capítulo 16, versículo 19. Outro detalhe, a falsa moral. A proposta de Jezabel era oferecer uma nova versão do cristianismo. Um cristianismo liberal, sem regras, sem proibição, sem legalismo. Ela queria modificar o cristianismo para se adaptar à moralidade do mundo. E ela ensina uma prática ecumênica com o paganismo. Já se há de conver que não combina, né? No terceiro ponto, nós vamos ver uma igreja confrontada por Jesus, tendo a oportunidade de arrepender-se. Versículo 21 nos diz assim: dê-lhes tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se de sua prostituição. Antes de Jesus tratar a igreja com juízo, a confronta em misericórdia. Deus é paciente, é longânimo, ele não tem prazer na morte do ímpio. E ele não quer que nenhum se perca. Ele chama ao arrependimento. Ele dá tempo para que o pecador se arrependa. Cada dia é um tempo de graça. É uma oportunidade de se voltar para Deus. As portas da graça estão abertas. Os braços do perdão do Senhor está estendido. Como fez em Jerusalém, ele faz com que os faltosos da igreja, né, e diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhotes como a galinha ajunta os seus filhotes, e vós não os quiseste. Mateus 23:37. Doutra feita, Jesus disse: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. João 5:40. Antes de Jesus tratar a igreja com juízo, a confronta com a disciplina. Olha o versículo 22. Eis que a prostituta de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. A disciplina é um ato de amor. Jesus traz o sofrimento. Ele transformou o leito do adultério em leito de sofrimento. Ele transformou o prazer do pecado em chicote de disciplina. E ele está usando todos os recursos para levar o faltoso ao arrependimento. A falta de arrependimento implica necessariamente na aplicação inexorável do juízo. Olha os versículos 19, 22, 23. Jezabel não quis se arrepender.
Ela desprezou o tempo da sua oportunidade. Ela fechou a porta da graça com suas próprias mãos. Ela calcou aos pés o sangue purificador de Cristo. Ela zombou da paciência do Cordeiro. Agora, ela e os seus seguidores são castigados com a doença, com grande tribulação e com a morte. Versículos 2, 22 e 23. O salário do pecado é a morte. O pecado é doce ao paladar, mas amargo no estômago. O pecado é uma fraude, oferece prazer e traz desgosto. Satanás é um estelionatário, ele promete vida e paga com a morte. O juízo contra o pecado será final e completo. Jesus não apenas tem olhos como os de fogo, como está em 2,19. Ele não apenas sonda as mentes e corações, como está em 2,23, mas também tem os pés semelhantes ao bronze polido, prontos para esmagar os seus inimigos. 2,19. No dia do juízo, Cristo colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Naquele dia, o Cordeiro estará irado, como está em Apocalipse 6,17. Um quarto ponto que eu quero destacar. Uma igreja encorajada a ser fiel até o fim, apesar da apostasia de outros. Observemos os versículos 24 e 25. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, e tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que venha. É possível se manter fiel na doutrina, mesmo quando os outros se desviam. Não é desculpa, mas o outro fez, mas o outro está fazendo, mas o outro isso, mas o outro aquilo. Você não é o outro, você é você e você tem a sua consciência com Deus. E aqui é o que o Senhor está mostrando à igreja de Tiatira. Não há necessidade de você falar, mas o outro está fazendo e você fazer também. É possível sim se manter fiel na doutrina. O outro vai dar conta a Deus das suas ações. E aqui nós vamos ver da mesma situação. Alguns membros da igreja de Tiatira não apenas tinham tolerado o ensino e as práticas imorais de Jezabel, mas estavam seguindo os seus ensinos para sua própria destruição. Porém, não havia na igreja um remanescente fiel. Pessoas que permaneceram fiéis, mantendo a sã doutrina, agarrados na verdade. Cristo diz que esses fatos são livres. O jugo de Cristo é suave e leve. Os mandamentos de Deus não são penosos, não são fardos. Ser crente é verdadeiramente ser livre. Não é você considerar a doutrina de Cristo como um fardo, um peso. É possível sim se manter puro na conduta, é possível sim, mesmo quando os outros estão se corrompendo. Alguns crentes de Tiatira tinham se curvado aos ensinos pervertidos de Jezabel. Iam aos templos pagãos para comer carnes sacrificadas aos ídolos. Também participavam das festas cheias de licenciosidade, buscavam conhecer as coisas profundas de Satanás e assim se corromperam moralmente. Porém, havia nessa mesma igreja irmãos que buscavam a santificação. A santidade de vida e de caráter é uma marca da igreja verdadeira. A santidade não é apenas a vontade de Deus, mas seu propósito. Deus nos escolheu para sermos santos. Só os puros de coração verão a Deus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Eles se apartavam do mal e viviam em novidade de vida. Se o próprio Deus é a nossa santidade, o próprio Satanás é frustrar tal propósito. Se o propósito de Deus é que vivamos puro, Satanás quer que vivamos impuros e nós precisamos ter sabedoria o suficiente em Deus e santificação suficiente em Deus para não nos contaminarmos com o mundo nem com as coisas que nele está. Bom, ele está sempre procurando, Satanás está sempre procurando induzir o crente a pecar. Ele vai usar o anticristo para esmagar a igreja pela força. Ele vai usar o falso profeta para perverter o testemunho da igreja, né? Mas se não lograr êxito, ele vai seduzir a igreja através da grande Babilônia. E esse sedutor do sistema do mundo. Se o diabo não pode destruir a igreja por meio da perseguição ou da heresia, ele vai tentar corrompê-la com o pecado. E nós precisamos estar atentos a isso. É preciso entender, então, que já temos tudo em Cristo para uma vida plena. Observa o versículo 25 que nós lemos logo acima. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Um dos grandes enganos de Satanás é induzir os crentes a pensar que precisam buscar uma novidade para ter uma experiência mais profunda com Deus. A verdade de Deus é suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Tudo o que está feito, está feito. O banquete da salvação já está preparado.
O que precisamos não é novidade de buscar fora das Escrituras coisas novas, mas tomar posse da vida eterna e conhecer o que Deus já nos deu e nos apropriarmos das insondáveis riquezas de Cristo. A provisão de Deus para nós é suficiente para uma vida plena até a volta de Jesus. Precisamos então permanecer firmes e fiéis, conservando essa herança até o fim. Quinto ponto que eu quero destacar: uma igreja recompensada pela sua vitória ao permanecer fiel ao seu Senhor até o fim. Versículos 26 a 29. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as se reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-eis ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor é aquele que tem a marca de Jesus. É aquele que vai guardar as obras de Jesus até o fim. Perseverança é a marca dos santos. Perseverança é a marca de um cristão. Aqueles que se desviam e perecem no pecado são como Judas, filhos da perdição, e nunca nasceram de novo. O vencedor, ele vai julgar os ímpios e reinar com Cristo. É o versículo 26, 27. A falsa profetisa Jezabel, ela estava pregando que os crentes que não entrassem nos grêmios comerciais e não participassem das suas cerimônias pagãs, perdiam o prestígio e cometiam um suicídio econômico e estavam fadados à falência. Mas Cristo ensina que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aqueles que não vendem a sua consciência e não trocam Deus pelo dinheiro vão ser honrados, vão se assentar no trono e vão julgar os ímpios. Os santos julgarão o mundo. 1 Coríntios 6:2, irmãos. Aquele que tem dominado suas próprias paixões sobre a terra terão ascendência sobre outros no céu. No dia do juízo, os perversos serão quebrados como um vaso de barro. Salmo capítulo 2, versículos 8 e 9. Em vez de desprezo, teremos uma posição de honra. Vamos reinar com Cristo. Aqueles que perdem a vida por amor a Cristo encontram a verdadeira vida, mas aqueles que querem ganhar a vida vão perder. O vencedor vai conhecer não só as coisas profundas de Satanás, mas as coisas profundas de Cristo. Eu quero refazer essa frase de uma forma mais clara. O vencedor vai conhecer não só as coisas profundas de Satanás. O vencedor vai saber quais são as artimanhas de Satanás e não vai entrar nesse jogo maligno. Ele vai conhecer as coisas profundas de Cristo, porque vai ter a sabedoria do alto, vai viver com as coisas do alto e vai ter discernimento espiritual para entender quais são as obras de Satanás e não entrar nelas. Os salvos, conforme está o versículo 28, vão receber a estrela da manhã. Não apenas eles receberão corpos gloriosos que vão brilhar como a estrela no firmamento, mas também vão conhecer a Cristo, a estrela da manhã, conforme Apocalipse 22:16, na sua plenitude total. Hoje nós conhecemos de ouvir falar, não de poder vê-lo, mas lá nós vamos conseguir viver com ele na sua plenitude. Os salvos terão parte não apenas na autoridade de Cristo, de governador, o mundo, mas também na sua glória. Recusando-se a penetrar nas profundezas de Satanás, eles sonarão as profundas riquezas de Cristo. Voltando às suas costas às trevas do pecado, eles verão a luz da glória de Deus na face de Cristo. Os que renunciarem ao pecado e às vantagens do mundo viverão na gloriosa, ou seja, viverão na glória de Cristo, em completo e eterno contentamento. Cristo é a nossa herança, a nossa riqueza, a nossa recompensa. Vê-lo-emos face a face, nós poderemos o servir eternamente. Ele será o nosso prazer e deleite para sempre. Cristo é melhor que os banquetes do mundo e só Ele satisfaz a nossa alma. E conclusão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 29. Esta carta não é apenas para Tiatira, mas ela é para nós, é para a nossa igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor está falando com a sua igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que Deus está ensinando. Vamos tomar cuidado para não nos corromper com nada e nem vender os nossos valores, os nossos princípios, a nossa fé.
Quem nos sustenta é o Senhor. Quem é o nosso Deus provedor é o Senhor. Se preciso for, não vamos comprar. Se for o preço, ter a marca da besta, um chip na nossa pele. Então nós vamos depender exclusivamente de Deus, porque nós não vamos nos vender e nem vender os nossos princípios e nem tampouco os nossos valores e nem aquilo que o Senhor tem nos ensinado a guardar. Então que possamos guardar, irmãos, a palavra do Senhor no nosso coração e que não nos deixemos corromper pelo mundo, nem pelas doutrinas que o mundo tem colocado, porque Jezabel continua atacando as igrejas com sua prostituição, dizendo que tudo é normal, tudo é certo, mas não vendamos os valores da palavra do Senhor, meus amados. Em nome de Jesus, eu peço a vocês, continuem firmes na palavra do nosso Deus e se abstenham daquilo que o Senhor não tem prazer. Não comam nada sacrificado, vivam inteiramente para Deus. E quando eu falo isso, você pode achar estranho, falar, pastora, mas a gente não tem um ídolo, não sacrifica. Quando você vende os seus valores, vende a verdade da palavra de Deus e deixa qualquer coisa entrar no seu coração, na sua mente, você está se vendendo. Guarde-se na palavra do Senhor. Não coma nada sacrificado, parece estranho aos nossos ouvidos, mas é não comer das coisas do mundo, das coisas que têm vindo pela internet, meus irmãos. Quantas coisas ruins que têm vindo, vem coisas de Deus, sim, coisas boas, mas vem coisas ruins. Não se venda, mantenha-se firme aos princípios do Senhor. Deus abençoe a cada um, meus amados, em nome de Jesus, e que essa palavra de estudo fique no seu coração e você possa crescer e aprender com ela. Deus abençoe.